O tema da nossa ministração de hoje é: nada é um desperdício na sua vida. Nada. Nada é um desperdício na sua vida. O texto base da nossa ministração de hoje está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Nada é um desperdício na sua vida. Na última reunião que nós tivemos aqui, de filhos de joelhos, pais de pé, fica esse convite para você que ainda tem seu pai vivo, sua mãe viva, não importa a idade que você tenha, venha orar por eles. Nós temos nos reunido às segundas-feiras e os filhos têm feito as orações. Os de 8 anos vão lá para trás, os de 12 acima ficam aqui comigo, aqui na frente, sendo ministrados. E nessa última reunião eu falei muito sobre, às vezes os filhos não têm noção de que pais têm problemas. Pais têm dificuldades financeiras, pais têm atritos, pais têm conflitos, pais têm depressões, os pais sofrem, os pais têm problemas, e os filhos às vezes ficam estressados diante dos problemas dos pais. E a gente falando que os filhos precisam orar pelos pais. E eu comentava que os filhos têm os pais que oram por eles, tem pessoas que oram por eles, mas quem ora pelos pais? Quem intercede pelos pais? E por isso nós temos levantado esse clamor na igreja, de colocando os filhos para orar pelos pais. E na última reunião, filhos de joelhos, pais de pé, o irmão, na hora de comentar essa situação, o irmão disse assim: pastor, eu me lembro quando meu filho nasceu, e o pastor acompanhou ele ainda no hospital, recém-nascido. Hoje meu filho tem 17 anos. E enquanto o irmão compartilhava aquilo, o pastor viajava, a cabeça do pastor ia longe, porque naquela hora Deus começou a falar comigo, e naquele momento eu parei para pensar: são 24 anos de ministério, são 24 anos como pastor, à frente da igreja, e nesses 24 anos eu já acompanhei tantas pessoas, já vi tantas coisas, já aconselhei tantas pessoas nesses anos todos. E de repente um sentimento de gratidão tomou conta da minha vida. Agradeci a Jesus pela esposa que tenho, pelos filhos que tenho. Agradeci muito a Deus pelo privilégio de estar perto das pessoas no momento que elas mais precisam.
de acompanhar, porque eu olhei e falei, gente, eu acompanhei esse menininho pequenininho, fui lá e olha quanto tempo se passou. E Deus foi me trazendo essas coisas, pessoas que eu vi chegar na igreja pequenininha, crescerem, outras eu vi casar, fiz o casamento dessas pessoas, hoje já tem filhos. E aí eu fui me lembrando dessas questões todas e agradeci muito a Deus pelo privilégio de poder estar perto dessas pessoas no momento de necessidade, no momento que elas mais precisam. Mas a coisa pela qual eu fiquei mais grato ainda a Deus foi de pensar que eu faço e fiz parte de algo extraordinário, de coisas que não são comuns, que são extraordinárias. Eu vi vidas sendo transformadas, eu vi milagres, eu vi restaurações, eu vi libertações. Eu vi pessoas descobrindo o poder e o potencial de Deus nas suas vidas. Eu vi pessoas sendo levantadas da sarjeta. Eu vi pessoas tendo a vida completamente mudada e transformada. Eu vi Deus quebrando maldições. Eu vi uma série de coisas acontecendo na vida das pessoas. E uma coisa nesse tempo todo que eu parei para pensar, que uma coisa é você ter uma multidão que se reúne para você ensinar, para você pregar, para você falar. Elas saem edificadas, saem encorajadas. Mas outra coisa é ter uma igreja. Outra coisa é ter uma igreja, que não é uma multidão que se reúne, não, é ter uma igreja. E eu comecei a olhar e tudo isso, e comecei a me lembrar das pessoas que se dedicam a essa igreja. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, dedicados. Eu vi ao longo desse tempo pessoas que se apaixonaram por essa igreja. Se apaixonaram pela igreja simples, se apaixonaram nessas andanças. Começamos lá na São José, depois nós mudamos, fomos lá para a Flamengo, depois chegamos aqui, já vai fazer acho que mais de 6 anos que a gente está aqui, não sei se 6 ou 7 que a gente está por aqui. E eu fui me lembrando de coisas. Na Flamengo, por exemplo, lá a gente estava num galpão, num barracão, e tinha um lugar lá que não tinha jeito de mexer. E a igreja é assim, a gente não faz apelo financeiro. E aí a solução que os irmãos acharam foi colocar uma lona preta, porque tinha uma goteira muito grande. E eles colocaram uma lona preta bem em cima do púlpito onde eu estava pregando. E aí choveu, deu um pé d'água, uma tempestade muito grande. Aquela lona preta foi enchendo, foi fazendo aquela bolsa d'água. E eu pregava e olhava para cima, eu pregava, falei, já isso aqui estoura, o pastor vai pagar um mico danado aqui dentro. E a gente sempre levou isso dessa forma. Isso foi nos apaixonando pela igreja. Nós ficamos ficando apaixonados por essa igreja. E uma das coisas que marca muito a minha vida, irmão, é que eu nunca desanimo. Nunca. Olha que já passamos fases, períodos, tem história. Muita água já passou debaixo dessa ponte. Mas eu nunca desanimo. Eu não desanimo porque eu faço parte de um povo que eu, pela misericórdia de Deus, ensinei a sempre viver na expectativa de coisas extraordinárias de Deus. Eu faço parte de um povo ao qual Deus me deu esse privilégio de ensinar o tempo todo que coisas melhores virão, que Deus é maravilhoso, espera sempre o melhor de Deus para a sua vida. E todos nós aqui fazemos parte de algo extraordinário, de algo maravilhoso, que Deus continua fazendo todos os dias, que Deus ainda fará muito. Nós veremos muitas obras acontecerem aqui nessa igreja, veremos muitas coisas Deus operando aqui nessa igreja. História, se eu fosse parar aqui, quando eu olho cada rostinho que está aqui, eu me lembro da história de cada um, dos problemas, dos dilemas de cada um, como Deus mudou essas histórias. Eu sei que Deus estará fazendo e operando até a volta de Jesus, estará nos dando alegrias, estará nos dando a certeza que nós participamos de algo extraordinário, irmão. Mas é engraçado que quando a gente fala sobre isso, talvez você não sinta, talvez você não se sinta como se fizesse parte de algo extraordinário na sua vida. Talvez você se sinta como se você estivesse vivendo simplesmente uma rotina. Não tem nada de extraordinário. Você levanta, trabalha, tenta pagar suas contas, criar seus filhos da melhor maneira possível. Você olha para a sua vida e fala, pastor, expectativa eu tenho sim. Eu tenho expectativa de melhorar um pouco, talvez trocar um carro, não ficar tão endividado. Eu tenho expectativa sim, mas nada assim tão glorioso, tão grandioso não. Quando você para pensar, você fala, o que realmente me anima na vida, você não consegue pensar em muita coisa, irmão. Você pensa em até algumas coisas legais, algumas pequenas coisas legais, pelas quais você pode ser grato, mas não tem nada grande, significativo, extraordinário, do qual você faz parte. Você olha e fala, gente, minha vida é normal. Eu levanto, eu acordo, eu trabalho, eu vou dormir, eu cuido da família, eu levo criança para a escola, eu estou lutando como todo mundo luta, minha vida é assim. Mas Deus colocou em cada um de nós, irmão, uma sede de fazer parte de coisas maiores.
uma sede de fazer com que a nossa vida tenha um sentido maior, um significado maior, mais do que apenas a rotina monótona da vida. Alguns, por exemplo, pensam que uma boa aposentadoria é a linha de chegada. Algumas pessoas chegam e falam: nossa, graças a Deus eu aposentei, agora eu estou tranquilo. E lá no fundo eu penso assim: agora começam os seus problemas. Agora você vai ter que lidar com depressão, agora você vai ter que lidar com o tédio do dia a dia, vai acabar tendo que procurar um emprego. Você aposentou para procurar emprego, para trabalhar, para não ficar à toa. Alguns acham que a linha de chegada da vida é construir uma boa casa, dar uma boa condição de vida para os seus filhos, para a sua família. Isso é bom, não é ruim não, irmão. Ter um lar confortável. Nós lutamos por tantas coisas na vida e conseguimos muitas delas. Nos esforçamos, planejamos, vamos lá, adquirimos, compramos, conseguimos muitas coisas que nós queremos, com muito esforço, muito sacrifício, muito suor. Mas depois de cada conquista, o nosso coração continua dizendo: você foi criado para algo maior, para algo mais extraordinário. Tem alguma coisa a mais para acontecer na sua vida, não pode ser só isso. Não pode ser só essa rotina, esse tédio, não. Em Êxodo 3, nós somos apresentados a um homem chamado para fazer algo extraordinário, que ainda se encontra preso na rotina da vida. Moisés tem uma das histórias mais famosas da Bíblia. Todo mundo já ouviu falar de alguma maneira de Moisés. Moisés nasceu no Egito, numa época em que os egípcios oprimiam o povo de Israel. Havia um decreto que as crianças, os machos, os meninos, os bebês do sexo masculino abaixo de 2 anos, todos teriam que ser mortos. Então, ou seja, as parteiras do Egito já tinham que matar a criança assim que ia lá fazia o parto. Se fosse do sexo masculino, tinha que matar. E aí nisso vem a história, nasce Moisés. A mãe de Moisés, ao saber disso, ela faz um cesto de junco ou vime, e ela calafeta aquilo com betume, e ela pega aquele bebezinho pequenininho ainda, coloca dentro do cestinho e joga lá no rio Nilo. E ela fala: não vou, eu não quero ver ele morrer não, eu vou pôr ele aqui no rio, porque talvez alguém ache ele, e talvez ele tenha boa sorte. E aí joga ele no rio, e aí aquele cestinho ele vai descendo, a correnteza vai descendo, e ele chega num lugar que tem algumas mulheres que estão ali se banhando, estão no rio, e uma dessas mulheres vê aquele cestinho. Ela vê aquele cestinho, ela pede para sua criada, para sua serva, ela fala: traz aquele cestinho para mim, o que é aquilo lá? E aí na hora que traz o cestinho, estava lá o nenenzinho, dentro do cestinho. Ela olha aquele nenenzinho e ela se apaixona por aquele nenenzinho que tinha menos de 2 anos. E essa princesa egípcia, ela era filha de Faraó. E ela toma uma decisão, ela vai criar Moisés. Ela leva Moisés para sua casa, ela vai criando Moisés na corte do Egito. Foi criado como um príncipe, o filho da filha de Faraó. E à medida que Moisés ele foi envelhecendo, ele vem amadurecendo, os anos vão passando, ele começa a olhar como aqueles hebreus estavam sendo oprimidos. Isso começa a incomodar Moisés. E um dia ele está andando pela rua e ele vê um egípcio maltratando demais um hebreu. E aí ele entra, ele interfere naquilo, e nessa interferência dele ele acaba matando o egípcio. E nisso que ele mata o egípcio, ele fica sabendo que vai dar ruim, não vai ser bom. Ele enterra o corpo do egípcio na areia e foge. Ele vai para o deserto. Ele deixa a corte para trás, ele deixa o palácio para trás, ele deixa o seu conhecimento para trás, porque agora ele queria sobreviver. E ele deixa tudo, vai para o deserto, e ali no deserto ele constrói uma nova vida. Ele se casa, ele fica 40 anos no deserto. Esses 40 anos ele se casa, ele constrói o mundinho dele. Ele tem o mundo dele ali no deserto. Ali ele tem a sua esposa, ele tem o seu sogro chamado Jetro. Ali ele vai pastoreando as ovelhas do seu sogro o tempo todo ali. Tudo bem, um lugar deserto, isolado, não tinha problema nenhum. Também não acontecia nada demais. Às vezes era um balido meio desafinado de alguma ovelha. Ele fala: deve estar doente, porque fazia... E fala: gente, ela deve estar doente, tem alguma coisa errada acontecendo. Era o máximo. Moisés estava com seu mundinho todo sob controle, acordando cedo, trabalhando, cumprindo as suas tarefas, as suas coisas, vivendo assim por 40 anos. Tudo que ele está fazendo, e de repente nessa vida, nesse mundinho tão organizado, num mundinho tão certinho, tão esquematizado, num piscar de olhos, Deus invade o mundo de Moisés. De repente Deus vem, invade o mundo de Moisés e o lança em algo significativo, algo extraordinário. É incrível, irmão, como Deus gosta de interromper a nossa vidinha.
Porque às vezes a gente acha que a nossa vida é assim, é preocupação, é luta, é isso, e de repente Deus vem e invade a nossa vida. E aí Deus invade a nossa vida e coloca um desafio. Deus vem e lança na nossa vida desafios extraordinários. Acontece de repente. Está lá, estava tudo bem, tudo sob controle, de repente é um problema que aparece, é uma situação, é uma coisa que aconteceu. É como se Deus viesse e falasse, não, eu vou te dar um desafio. Tua vida está muito assim, você está lutando, você está chorando para pagar contas. Não, eu vou te dar um desafio maior. Eu vou te dar uma coisa maior para você se preocupar, para você superar, para você... Aí tem gente pensando, pastor, misericórdia, os problemas que eu tenho já são complicados, Deus ainda vai invadir minha história e vai jogar um desafio. Vai, irmão, vai. Ele vai te dar um desafio ainda um pouquinho maior, vai sim. Quando Moisés recebe esse grande chamado de Deus, Moisés responde a Deus dizendo assim, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Moisés estava olhando para ele mesmo, e ele estava dizendo, Deus, espera aí, opa, você escolheu o cara errado, Deus. Pô, você é perfeito, como é que você vai escolher um cara igual eu? Olha bem o naipe do cara que você escolheu, eu não sou um grande governante, eu não sou um grande líder. Ó, vou falar até mais, eu não tenho nem meu rebanho. Tá vendo isso aí? É tudo meu sogro. Até a casa que eu moro é do meu sogro, até a minha mulher é filha do meu sogro. As ovelhas, sei lá, tudo dele, não tem nada. Então, Deus, na boa, acho que você errou. Eu não estou com nada para isso não. Moisés, ele olha para ele, ele se vê dolorosamente desqualificado. Quando você ouve sobre algo extraordinário, você que tem vindo aqui, quando você ouve músicas que falam de algo mais, algo além, você talvez pense consigo mesmo, pastor, peraí. Pastor, meu tempo já passou, pastor. Meu tempo já passou, já estou velho já. O que eu tinha que fazer na vida eu já fiz. Essa história de algo mais, vamos deixar isso aí para a molecada, para os mais jovens. A gente não, a gente já fez. A gente está lutando aí para fazer as coisas. Não tem nada de extraordinário para fazer na minha vida. O que é esse negócio de extraordinário, pastor? Pastor, deixa eu falar uma coisa. O senhor não sabe como tudo na minha vida, desde que eu nasci, está contra mim. Desde que eu nasci, pastor. Eu enfrento luta na minha vida desde quando eu nasci. A minha história, pastor, é uma história de luta. A minha história é uma história de sacrifício. Para chegar até aqui, pastor, o senhor não tem noção. O senhor não sabe como continua difícil aqui. Cheguei até aqui com muita luta, muito sacrifício, e aqui ainda está muito difícil, pastor, está muito complicado. E vou falar a verdade, pastor, eu não tenho grandes sonhos não. Meu sonho é pagar minhas dívidas, criar meu filho, uns estrupícios aí sair da minha vida, porque fica me enchendo o saco o tempo todo. Sabe, meu sonho, pastor, é isso. É parecer uma pessoa boa na minha vida. É meus sonhos, pastor. Não é grandes sonhos não, pastor. Talvez você seja uma daquelas pessoas que um dia foi uma sonhadora. Um dia você idealizou a sua vida sim, você sonhou sim. Você pensou uma série de coisas na sua vida, quanto a carreira, profissão, aquisições, bens, família. Você programou, você sonhou, você parou para pensar nisso sim. E aí você correu atrás, tentou de novo, não aconteceu, tentou outra vez, não aconteceu. Você é o tipo da pessoa que de repente tentou aquele emprego perfeito. Você ficou tão feliz com aquele emprego, para de repente um dia você chegar tão alegre lá no teu emprego, todos os dias você louvando, agradecendo a Deus. E aí um dia você chega lá e você escuta alguém do RH. RH quando chama nunca é para dar aumento, né, irmão? Aí ele te chama e fala assim, deixa eu falar uma coisa para você. Poxa vida, a gente é tão grato, você prestou serviços ótimos para nós aqui, mas a partir de hoje, nós não precisamos mais do seu trabalho. E aí vem a chave de ouro, que todo mundo cai nessa, né? Mas seu currículo vai ficar aqui, viu? A hora que a gente precisar, pode ficar tranquilo, a gente liga de novo. E tem gente que ainda acredita nisso. Não liga mais não, irmão, já foi, já era. Talvez, um dia, você pensou em ter a família perfeita. Você falou, meu Deus, eu vou ter a família perfeita. E aí nisso de ter a família perfeita, você parou, pensou bem. E você descobriu que família perfeita não é só você e a sua esposa. A sua esposa traz os parentes dela para o casamento. E você leva os teus parentes para o casamento. Você descobre que tem uns caras muito doidão na família da tua esposa. Muito maluco. Você fala, meu Deus do céu. Você olha para a família do teu marido e fala, gente, só tem maluco, só tem doido, só tem pirado nessa família aí.
E aí você vai fazer churrasco, tem briga, tem confusão, você vai, aí tem aquela anarquia toda, você fala, gente, que família que é essa que eu fui entrar? E aí você fala, eu achava que era a família perfeita. Eu achava, fica um recado dos mais novinhos aí, viu? Que olha bem para o outro e fala assim, seremos só eu e você, mais ninguém. Acredita, viu? Só que não. Um dia a sogra fica doente, né? E a sogra é aquele tipo de pessoa abençoada, que fala de tudo. Ela entra no carro, ela fala. E você fala, meu Deus, onde que desliga essa sogra abençoada? Não tem jeito de xingar, né, irmão? E você começa a descobrir algumas coisas. Você começa a descobrir algumas coisas na sua vida. Que você olha para a sua vida e parece que nada é perfeito. Nada é perfeito, tudo tem o seu lado difícil, a sua questão difícil. Você olha para a sua vida e você às vezes chega na conclusão de que a vida deu errado, de que não deu muito certo. E hoje é muito difícil achar que algo extraordinário vai acontecer. Pastor, como vai consertar, como vai acontecer algo extraordinário, maravilhoso na minha vida? Moisés se sente envergonhado, se sente desqualificado. No fundo da sua mente, quando ele pensa em algo extraordinário, ele diz assim, fala sério, Deus, sabe quem eu sou? Eu sou Moisés, o fugitivo. Deus, vai lá no Egito, pede a minha capivara lá. Há 40 anos atrás eu matei um cara, eu sou assassino. Tem certeza que o senhor está me chamando? Não pode ser, o senhor quer fazer algo tremendo através da minha vida. Moisés não está totalmente errado, irmão. Mas a questão é que Moisés não percebeu que o tempo todo, nas suas circunstâncias, em tudo que aconteceu na sua vida, Deus estava preparando Moisés para o seu chamado. Deus permitiu que as circunstâncias acontecessem da maneira que aconteceram, para que Moisés estivesse preparado de maneira única, para se tornar o grande líder, entre milhares e milhares de hebreus que viviam no Egito. Moisés cresceu em um lar onde ele não teve que lutar com a mentalidade de escravo. Ele cresceu com a mentalidade de alguém livre, de uma pessoa livre. Quando Moisés se enfurece contra o egípcio e mata aquele egípcio, embora equivocado porque não era o tempo disso, o que a gente já começa a perceber é que já começava a vir um certo fardo de um chamado divino na vida de Moisés. Ele então vai lá para o deserto, porque tudo aquilo aconteceu porque ele não sabe explicar, mas veio um sentimento, uma paixão por justiça. E ele acha que aquele é o momento e ele tem que fazer alguma coisa, e ele vai e faz, e dá errado, ele vai para o deserto. E pode parecer um tempo perdido, irmão. 40 anos. 40 anos vagando, 40 anos casou, cuidando de ovelhas. 40 anos lá naquela sua vidinha, no seu ostracismo. E enquanto ele cuidava das ovelhas de um outro homem, Deus estava ensinando Moisés a ser o pastor de uma nação. Deus estava ensinando Moisés a ser paciente, calmo, a ter humildade, a não buscar holofotes, a não buscar a atenção, a fama. Deus estava ensinando Moisés a descansar totalmente na mão de Deus. O tempo todo Deus estava moldando Moisés. E é exatamente isso que Deus tem feito na sua vida, irmão. É exatamente isso que Ele tem feito na sua vida. Deus está na tua vida trabalhando em um propósito divino. Cada elemento da tua vida, dons, talentos, tragédias, tendências naturais, os erros que você já cometeu, Deus usa tudo para o propósito que Ele preparou e planejou para você, irmão. Você não sabe, por exemplo, por que você nasceu numa família tão atrapalhada. Poxa, você ama sua família, mas podia ser uma família melhorzinha um pouquinho, né? Deus podia ter errado, às vezes, um pouquinho só de bairro ou de família, mas Deus planejou você para aquela família. E você não pediu para isso, você não sabe por que nasceu numa família atrapalhada dessa forma, ou você não sabe por que aconteceu uma separação, por que veio um divórcio, por que não deu certo um casamento, por que não deu certo uma relação, ou talvez você fique se perguntando por que teve que passar por essa doença. Uma doença invasiva, às vezes muito complicada, difícil. Você olha para você e fala, meu Deus, eu tenho marca no meu corpo todo dessa doença, tenho medo ainda, e você fica se questionando, por que eu passei por essa enfermidade? Você não sabe por que teve que lutar tanto na vida.
Você não sabe por que você cometeu tantos erros estúpidos. E nós cometemos, né, irmão? Nós cometemos erros estúpidos em certos momentos da nossa vida. Nós não estamos dizendo, e eu não estou dizendo para você que Deus causou todas essas coisas. Algumas dessas coisas foram causadas por você. Outras dessas coisas foram causadas por um mundo caído. Algumas delas foram causadas por pessoas más. Porque nós vivemos num mundo do maligno, nós vivemos num mundo que o senso de justiça é deturpado, moral é deturpada, a perfeição não existe. Mas nós estamos dizendo para você que acima de todas as circunstâncias da sua vida, existe um Deus soberano que continua tendo um plano perfeito para você. Independente das coisas que aconteceram na sua vida, Ele tem um plano perfeito, um plano único para a sua vida, um plano divino, e Ele pega os restos da nossa vida, Ele pega os pedaços quebrados, Ele pega os elementos desqualificadores da nossa vida, e Ele ajunta tudo, e Ele mistura tudo, e Ele trabalha de uma tal forma que Ele prepara você para o propósito, para o chamado, para o destino que Ele tinha em mente para a tua vida antes do mundo ser criado. Deus não passou a pensar em você só porque você veio para uma igreja. Deus não passou a sonhar com você só porque você começou a orar um dia. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia a sua história. Eu falei que nós trabalhamos no tempo, na cronologia. Deus está fora do tempo. Deus já sonhava com você. Deus já sabia quanta coisa Ele ia ter que juntar e misturar e pegar e fazer tudo isso. Lá no final resultar em uma coisa boa. Deus é capaz de usar cada pedaço do seu passado para um propósito, para o seu futuro. Quando você estiver desanimado, pensando, nossa Deus, eu odeio meu emprego, eu detesto meu trabalho. Esse trabalho não vai me levar em lugar nenhum, esse trabalho não vai me prosperar, não vai. Eu não gosto de onde eu estou trabalhando, eu não gosto. Se você olhar para trás na sua história, você vai ver que em todas as circunstâncias da sua vida, Deus sempre teve um plano. Por exemplo, como você conheceu a sua esposa? Não é quando não, como? Dá para você lembrar como é que foi? Tem cada caso, né, irmão? Tem cada caso muito maluco aí que acontece aí, né? Como é que foi? Como é que foi a primeira? Às vezes da primeira vez você até falou, nossa, mulherzinha sem sal, credo. Ih, tá aí você com ela hoje, casado. Você se lembra como você conheceu seu marido? E que evento foi? Como você conheceu ele? Como é que foi aquela historinha de João sem braço e tal? Vem daqui, vem dali. Como é que foi, irmão? Aí você vai começar a perceber algumas coisas. Essa gente não tinha nada a ver. E de repente está aí, é junto hoje. Hoje nós estamos juntos aí. Você se lembra como você conheceu essa igreja? Você se lembra como você conheceu? Não é quando não, como você conheceu essa igreja? O que aconteceu? Alguém falou alguma coisa para você ou não? A Cristiana eu já sei. Porque toda vez ela fala, meu marido passava na porta. E meu marido que escolheu a igreja para mim. Meu marido que falou, aquela igreja lá deve ser boa para você, viu? Parece ser muito legal. A Tânia também eu sei mais ou menos. Que um dia falou, vai lá, você vai gostar da pregação do pastor lá. Meio chato, mas você vai gostar. Cada um aqui tem uma história, como você chegou aqui, como foi. Outros, Deus trouxe de outras cidades e vieram parar aqui na Mensagem de Paz. Vocês não passaram por igreja nenhuma e de repente chegaram aqui. E um dia estava lá conversando com o pastor que nunca viu na vida. Falei, gente, onde que eu estou com a cabeça de abrir minha vida para um pastor que eu nunca conheci ele na vida? Vou lá, vou contar minha vida para ele, contar as coisas que aconteceram na minha vida. Como foi, irmão? Você se lembra como você começou a trabalhar onde você trabalha hoje? Deixa eu contar uma coisinha para você. Tem pessoas que parece que entram na nossa vida igual um meteoro. Elas chegam, entram e saem. Parece que Deus vem e usa essas pessoas, talvez para colocar você num trabalho, ou para indicar, ou para falar alguma coisa. Elas entram na tua vida e vai embora, some. Como você começou a trabalhar onde trabalha hoje? Como foi, irmão? Para pensar um pouquinho. Nesse momento da sua vida, talvez você olhe para a sua vida, se sinta preso num deserto, mas Deus está pedindo para você ouvir essa palavra hoje. Nada é desperdiçado por Deus, nada é um desperdício com Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, pode falar para ela, nada é um desperdício na sua vida. Pode falar para ela, nada é um desperdício na tua vida, nada.
E quando o pastor está falando nada, é nada, irmão. Nada. Nos versículos de 2 a 4, a Bíblia diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Irmão, deixa eu contar uma coisinha para você. Toda a história do povo de Israel passou por um momento de um homem parando para prestar atenção num arbusto pegando fogo. Essa história toda do povo de Israel que você lê na Bíblia começou lá, passou por um cara que um dia está pastoreando as ovelhas e tal, e vai e tal, e coisa, e a hora que ele chega num lugarzinho, ele vai falar: ó, tá pegando fogo, que a moitinha lá tá pegando fogo, rapaz. Aí ele parou, prestou atenção, falou: mas peraí, não está saindo fumaça, ela não está queimando, é um negócio engraçado, deixa eu chegar mais perto para ver esse negócio aí. A história de Israel passa pela curiosidade de um homem. Passa por um homem que resolveu no momento parar e olhar um arbusto que estava meio estranho. E aí quando ele olha, ele presta atenção naquele arbusto, Deus fala com ele, e isso fala comigo, com você, sobre como Deus trabalha nas nossas vidas, irmão. Você pensa que está preso na vida por falta de oportunidade. Mas deixa eu te explicar. Você não está preso na vida por falta de oportunidade. A tua vida não está parada por falta de oportunidade, não. Você está preso na vida, sua vida está parada por falta de consciência de que Deus está trabalhando, de que Deus está falando, de que Deus está tentando conseguir a sua atenção. Não é falta de oportunidade, não, irmão. Você precisa começar a prestar atenção. Você precisa começar a abrir seus ouvidos, seus olhos, seu coração para o que Deus está querendo dizer para você. E aí passa batido. Você acha que Deus vai falar com você de: ai, Deus vai abrir os céus. Deus, fala comigo, Senhor, fala. Eu preciso ouvir a tua voz. Deus, fala que o teu servo escuta. E aí um dia você está passando um ponto de ônibus, você está passando um lugar, e aí Deus está falando para você: você tem que ser igual Moisés. Quando passa num lugar, alguma coisa de alguma maneira te chama a atenção, e eu quero falar com você ali naquela hora, naquele momento. Tem gente aqui que fala: nossa, eu não sei, o pastor faz pregação de tudo, o pastor faz pregação de avião caindo, o pastor faz pregação de vídeo, porque eu preciso estar com o coração aberto, irmão. Você que está aqui hoje, você não está parado na vida por falta de oportunidade. Você está perdendo as oportunidades para as quais Deus está chamando você, porque você não está prestando atenção em como Deus quer falar com você. As pequenas oportunidades, pequenas pessoas, pequenas iscas, pequenas deixas que Deus vai deixando. E ali Moisés, ele parou e olhou aquilo e falou: engraçado, esse arbusto está diferente. Aprenda a fazer isso, meu irmão. Todos os dias Deus vai tentar chamar a sua atenção para falar com você. Todos os dias. Todos os dias Deus vai chamar a sua atenção para falar com você. Um dia aqui, acho que na pregação domingo retrasado, eu comentei sobre, quando eu cheguei de manhã aqui, sobre a menina que estava usando uma touca. E eu falei sobre como Deus sustentou a minha casa, numa época que a minha esposa fazia tiara e touca. Eu saía de carro com a minha esposa para entregar, às vezes, uma touca. E Deus sustentou a minha casa, às vezes entregando uma touca. E o dia que eu preparei essa palavra, eu falei: Deus, é isso? Assim que eu cheguei na igreja, a menina estava usando uma touca que a minha esposa fez. E eu voltei lá anos atrás. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer falar com você no seu trabalho. Ele quer falar com você dentro do seu carro. Ele quer falar com você com um filho que de repente está ali. Ele quer falar com você, ele quer chamar a sua atenção. Por favor, não ache que é falta de oportunidade. É falta de atenção espiritual. Deus aparece para Moisés no meio de um fogo. E num certo sentido, o fogo é uma coisa linda. O fogo, ele sempre vem e aparece nas escrituras, também uma simbologia do Espírito Santo, de Deus e tudo mais. E quando você analisa o fogo por um certo prisma, um certo ângulo, o fogo é lindo. Deixa eu cometer aqui um pequeno assassinato. O fogo é quente. Lembrando que tem fogo frio também. O fogo é quente, irmão.
Fogo é útil, fogo é atraente, fogo é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, o fogo também é perigoso, o fogo é poderoso, o fogo é letal. E você não pode brincar com fogo. Você não pode brincar com o fogo de maneira alguma. E o fogo é um tipo do que Deus é. O que vem na sua mente quando você pensa em Deus, literalmente, é a base de toda a tua vida. Você vai dirigir e vai governar a sua vida, suas atitudes, seus valores, seus princípios, de acordo com aquilo que você pensa sobre Deus. Isso determina como você interpreta a vida. Isso determina como você se relaciona com as pessoas. As pessoas geralmente, quando pensam em Deus, elas se inclinam em uma das duas direções. E a primeira, eles veem Deus como um juiz distante, que está só esperando ali uma oportunidade, uma coisa errada, para me punir pelo pecado, para me condenar. Então Deus está ali distante, Ele está em algum lugar, talvez num trono. Outros acham que Deus é uma força impessoal, uma energia que permeia todas as coisas, um conceito abstrato. Outras pensam que Deus é gentil, caloroso, um velhinho fofinho. Só que de sempre pensar que Deus sempre tem cabelo branco, né? Aquela mania de achar que Deus é um ancião, aquele homem sentado lá num trono, cabelo branco, bonzinho, bochechudo, só falta chamar de Papai Noel. Algumas pessoas pensam que Deus é dessa maneira, de alguma forma, e hoje Deus dizendo essas duas ideias estão incompletas. E Deus hoje está falando para você: eu não sou o malvadão, eu não sou o malvadão, eu não sou o vovô, eu não sou fofinho, eu sou fogo. O fogo é algo que tudo que interage com o fogo é modificado pelo fogo. Nada que interage com o fogo modifica o fogo. Tudo quando você coloca na presença do fogo, ele é alterado pelo fogo, é purificado pelo fogo, ele é modificado pelo fogo, ele é trabalhado pelo fogo. Não é o fogo que se conforma às coisas, as coisas que se conformam ao fogo. E assim Deus também está dizendo para você hoje: eu não vou mudar quem eu sou. Eu sou este Deus, esse é quem eu sou. Você tem que me entender, porque é sobre o meu poder trabalhando em você, o meu poder transformando você, o meu poder quebrantando você, o meu poder moldando você, porque só assim você poderá ser uma bênção e ser abençoado. Por favor, irmão, não queira enfiar Deus na sua caixinha, na sua teologia, na sua maneira de pensar sobre Deus. Quando falo em teologia, eu já fiz bastantes faculdades teológicas. Uma visão daqui, uma visão dali, uma linha para cá, uma linha para lá, um de um jeito, outro de outro jeito. E aí eu vejo o homem o tempo todo tentando encaixar Deus naquilo que ele pensa. Êxodo capítulo 3, versículos 5 a 8. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Deus está dizendo assim: eu sou todo-poderoso, por isso esse solo é sagrado, é santo. Mas ao mesmo tempo, eu sou o Deus que te vê, eu sou o Deus que te ouve, eu sou o Deus que te conhece, eu sou o Deus que vem, eu sou o Deus que chego perto de você. Pensa um pouquinho nisso, irmão. Talvez você seja uma dessas pessoas que está começando a vir na igreja agora. Talvez primeiro culto, segundo culto, ou terceiro que você está vindo na igreja. Talvez você seja uma daquelas pessoas que já frequentou a igreja por anos, não aqui, mas já frequentou a igreja por anos. Já viu, já ouviu, já participou de um monte de coisa, já fez estudo de ponta cabeça, de tudo quanto é jeito. Você talvez seja um tipo de pessoa assim. Mas a grande questão da vida é que as pessoas não virem com essa realidade de que Deus quer chegar perto de você, Deus quer ter um relacionamento não só com o pastor, não só com líderes, Deus quer ter um relacionamento com você. Eu e você já fizemos um monte de coisas idiotas na vida, irmão. Já fizemos um monte de bobagens na vida, eu vou falar até mais. Talvez nesse momento nós estejamos fazendo algumas coisas tolas.
Talvez nesse momento nós estejamos fazendo algumas coisas infantis, idiotas, que ainda estão na nossa carne. Mas Deus diz assim: eu sou quem eu sou. Para de tentar me editar, para de tentar criar um conceito sobre mim, para de tentar me conter, para de tentar me mudar. Eu sou a realidade absoluta, eu sou o começo e o fim, eu sou o padrão da verdade, eu sou o padrão da perfeição, mas ao mesmo tempo, eu sou exatamente o que você precisa agora. Se agora você precisa de um pai, eu sou o seu pai. Se agora você precisa de um amigo, eu sou o seu amigo. Se agora você precisa de conforto, eu sou o seu consolador. Se agora você precisa de paz, eu sou a sua paz. Se você precisa de alegria, eu sou a sua alegria. Se você precisa de esperança, eu sou a sua esperança. Se você precisa de uma vitória, eu sou a sua vitória. Eu sou quem sou. Não me veja como você quer, me veja como eu sou. Uma visão precisa de Deus, irmão, é a porta de entrada para uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa de superação, crescimento, onde você vai encontrar a melhor versão de você em Cristo. Uma visão adequada de Deus. Você jamais vai poder experimentar uma vida extraordinária em Deus até que você comece a ver Deus como Ele realmente é, e não como a maneira com a qual você se sente confortável. Nunca se esqueça, Ele é Deus, Ele é o único, Ele não pode mudar. Eu não vou entrar num conceito filosófico aqui do ser, mas Deus é o único que é. O resto continua nesse estado de vir a ser. Deus é o único que é. Nossa visão de Deus, vou ser muito sincero, irmão, eu conheço um pouquinho da Bíblia, conheço um pouquinho de teologia, conheço um pouquinho de filosofia. A nossa visão de Deus, ela está tão rachada, tão nebulosa, tão incompleta, que a gente nem percebe que está tentando olhar para Deus com lentes defeituosas, sempre pela visão de alguém, pela teologia de alguém, pelo escrito de alguém, pela visão de alguém, pela interpretação de alguém, pelas doutrinas da igreja A, B, C ou D. E hoje o Espírito Santo está aqui para falar com você, que Ele quer esclarecer a sua visão. Deus quer te mostrar quem Ele é. Você pensou que Deus te abandonou por causa de alguma coisa, irmão? Você é uma daquelas pessoas que ainda pensa que Deus abandona alguém? Você ainda é daquelas pessoas que acha que Deus está magoado com alguém? Você pensou que já tinha perdido todas as oportunidades da sua vida porque você fez um monte de bobagens? Você pensou que nunca mais seria feliz porque não deu certo com fulano, então nunca mais vou ser feliz? Você pensou que nunca as coisas iriam acontecer? Você pensou que Deus ia ficar longe de você? Pensou que Deus era apenas um fofinho que não se importava com o pecado? E em Êxodo, Deus está tentando nos mostrar algo incrível sobre Ele mesmo, irmão. Embora Ele seja independente, não precise da humanidade de forma alguma, ao mesmo tempo Ele escolheu amarrar Ele a você. Ele escolheu atrelar Ele a você. Ele escolheu unir o coração dele ao seu coração. Escolheu pessoas frágeis, imperfeitas, como eu e você. Quando Jesus veio, cresceu, andou entre nós, era Deus dizendo: eu sou o Deus que vou até vocês. Depois Ele continua essa história toda, não pecou em nada, foi condenado, foi para aquela cruz, carregou a maldição pelos nossos pecados naquela cruz que estava sobre nós. Os pecados que nós cometemos um dia, os pecados que estamos cometendo hoje, os pecados que ainda iremos cometer, a obra de Cristo na cruz, ela é completa até o final das nossas vidas, irmão. Por isso que a Bíblia diz: se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E às vezes a gente não entende isso, irmão. A gente não entende essa questão. E aquilo que Ele fez é para dizer para você
que Ele se achegou e você pode se achegar a Deus, que você pode orar a Deus e não precisa de um sacerdote, não precisa de um intermediário, você já tem um sumo sacerdote no céu, você pode ter comunhão única e íntima com Deus em Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos ter paz com Deus, sim. E então, o Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é inatingível, agora em Cristo se torna acessível, está comprometido para sempre com você, para sempre. Eu e você fazemos alianças que um dia, se não convém, nós desfazemos. A aliança que Ele fez foi com sangue naquela cruz. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Acertando, errando, e às vezes a gente não entende, irmão. O problema é que tantos conceitos sobre Deus, tantas opiniões sobre Deus, tantas visões sobre Deus, acabam trazendo dúvida ao nosso coração. E aí entra o Evangelho. Nós precisamos nos tornar novamente como crianças, sem reservas, sem ideias preconcebidas, sem conceitos ou teologias, simplesmente se deixando levar pelo Espírito Santo até a presença de um Deus vivo, sem vacilar na esperança, simplesmente entrando na presença de Deus, através de Cristo Jesus. Esqueça as fórmulas, esqueça as doutrinas. Existem momentos de ser como criança. Existem momentos que Deus quer falar o teu coração e não tua mente. Existem momentos que Deus vai colocar no teu coração algumas coisas que Ele quer colocar no teu coração, e a tua mente vai batalhar com o teu coração demais. Que a tua mente vai falar: eu não mereço, eu não sou digno. A tua mente vai falar: eu desperdiço tudo. A tua mente vai falar: nossa, eu isso. E lá no teu coração Deus falando: busca, 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 eu tenho isso para você. Insiste, ora. Esqueça os dogmas, esqueça os requisitos religiosos. Deixe o Espírito Santo conduzir você. O Evangelho é simples. Nós complicamos demais o Evangelho, irmão. Mas o Evangelho é simples. E por isso, às vezes, a gente tem que ser como criança. Porque criança é assim. Quando ela quer, ela quer. Ela é ingênua. Ela não sabe quanto custa. Ela não sabe se vai dar trabalho. Ela não sabe se ela merece ou se ela não merece. Ô, irmão. Eu vejo pessoas até hoje tentando se purificar para entrar na presença de Deus. Eu vejo pessoas até hoje tentando apaziguar suas consciências, fazendo coisas boas, porque assim acham que Deus vai se agradar mais delas. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido, plagiando Dudu. O que está feito, está feito. O tempo não volta. Se erramos, erramos. E aí descobrimos que o amor de Deus continua à nossa disposição. E a tragédia da nossa vida espiritual e da nossa fé cristã é que nós temos essas promessas, mas ainda vivemos distantes. Temos a certeza, e ainda assim a nossa fé não se apoderou dessa certeza. Ainda oramos como se Deus estivesse longe. Ainda vivemos como se Ele não estivesse sempre dentro de nós e também ao nosso lado. Nós ainda lidamos com o nosso dinheiro, por exemplo, como se o nosso Deus não fosse dono do ouro e da prata. Como se Ele não pudesse interferir sobrenaturalmente, ser um Deus de provisões sobrenaturais. Eu já contei uma vez aqui, eu vou repetir, irmão, que tem coisa que a gente perdeu a noção. Há muitos anos atrás, a gente tinha alugado um predinho de 2 andares, a gente lá deixava só as crianças. E um dia chega uma pessoa que eu nunca conheci na vida, bateu lá, chegou na igreja, porque algumas igrejas tinham essa mania de falar que o pastor usa que ajudava os outros, aí ia para lá. Aí ele chegou e falou: aqui é a igreja que ajuda os outros. Eu falei: não, o negócio é o seguinte, a mulher estava barriguda, segurando uma criança numa mão, uma criança na outra mão, e outra na barriga. Ó, pastor, o negócio é o seguinte, eu não lhe conheço, não tenho onde ficar.
Fala, não tem? Quem lida comigo aqui na igreja sabe que é complicado, comigo é complicado. Eu já deixei gente dormir aqui que roubou a igreja, roubou a filmadora da igreja. Aí ninguém fica assim, pastor, o senhor vai deixar ele dormir? Pastor, tá maluco? Aí ele foi, ficou na igreja, morou lá um tempo, ficou por lá. Depois Deus abençoou da tal maneira, saíram e arrumaram a casinha deles. Um dia a gente estava dando um estudo, e a irmã dele falou assim, pastor, eu preciso dar um testemunho. Eu falei, o que foi? Pastor, a gente passa muita dificuldade na vida, sabe? E estava naqueles meses assim, não tinha recebido dinheiro ainda, e eu tinha só um pouquinho de arroz para fazer. Era o arroz que eu ia fazer ali para o almoço. Tinha lá 2 medidinhas, 3 medidinhas de arroz. De repente bateu na minha porta. Alguém bateu na minha porta e perguntou se eu não tinha nada para dar. Aí eu não tinha nada. Aí eu falei, ó, eu tenho uma xícara de arroz, pode ser? A pessoa falou, pode. Aí ela foi lá, pegou a xícara de arroz, deu, e a outra medida que sobrou, ela tirou um pouco para fazer o almoço. Falou, pastor, eu vou lhe contar uma coisa que ninguém vai acreditar. Com aquele arroz que ficou na minha vasilha, eu fiz comida para minha família 1 mês, pastor. Foi 1 mês fazendo comida para minha família com o arroz que ficou. Às vezes a gente lida com dinheiro, se esquecendo que o nosso Deus é Deus de provisão. Que o nosso Deus não precisa do meu salário para manter minha casa. Que o Deus que eu sirvo é um Deus dono do ouro e da prata. E a gente se esquece disso, e a gente fica atribulado, irmão. Ainda vemos o nosso futuro através de uma lente que só olha para as possibilidades naturais, a gente desespera, e o Espírito de Deus querendo tocar o seu coração hoje, querendo te revelar uma verdade profunda e poderosa. Quando Moisés ouviu o chamado, ele hesitou, olhou para ele mesmo, olhou para o tamanho dos seus problemas. Quem sou eu para ir até o faraó? Quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Sem Deus, você vai correr para o mundo, para ouvir o mundo dizer para você, você é mais inteligente do que você pensa, você é mais poderoso do que pensa, você tem mais potencial do que pensa, você está mais capacitado do que pensa, você acredite em si mesmo, você tem talento, você tem potencial. É muito bom ouvir isso, irmão, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele é a fonte da nossa verdadeira confiança. Que o dia que eu confiar em mim mesmo, eu estou ferrado, irmão. Porque eu sou circunstancial. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero. Hoje eu sou apaixonado por alguma coisa e amanhã eu não sou. E hoje Deus dizendo para mim, eu sou a sua fonte de confiança. E essa é a marca distintiva da nossa fé, irmão. E tudo que Moisés precisou ouvir de Deus para iniciar aquela trajetória foi: eu estarei com você. Eu estarei com você. O grande agente de mudança da tua vida que vai te lançar para uma vida extraordinária, irmão, é quando Deus se tornar real para você, quando você ouvir Ele todos os dias, se apegar a Ele, nunca se desgarrar de ter comunhão com Ele, com esse Deus eterno que todo dia vai dizer para você: eu estarei com você. Eu estarei com você. Nada é impossível. Nada é impossível quando você vive da convicção de que agora Deus está comigo. No leito de hospital, Deus está comigo. Tem gente aqui que pode falar sobre isso. No leito de hospital, nem tua família podia estar com você, mas Deus estava com você. Na tua casa, eu estarei com você. No seu trabalho, eu estarei com você. Na solidão, estarei com você. Na prosperidade, estarei com você. Na dificuldade, estarei com você. Na saúde, estarei com você. Na doença, estarei com você. Na alegria, estarei com você. Na tristeza, estarei com você. Porque se você acreditar nisso, tudo é possível àquele que crê. O pior momento da nossa vida é quando a gente acha que está por conta própria, irmão. Nesse momento agora, vou pedir para você fechar seus olhos.